podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Quando se trata de uma série original, essa questão da comodidade do usuário pode acabar atrapalhando o sucesso daquele conteúdo, daquela série. Então o próprio Neil Gaiman falou, respondendo ali pra uma fã que tava dizendo que eu tô vendo a série de pouquinho em pouquinho, né, devagar, pra durar mais, né? Essa ideia de, você tá gostando, é uma série legal, você vê aquilo como uma arte mesmo, né? Vou apreciar por mais tempo, assim, né? E aí ele levantou essa questão da taxa de conclusão, né? Porque se a taxa de conclusão for baixa, corre risco de a série não ser renovada. E aí tem todo esse problema aí das métricas da Netflix. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Josué de Oliveira. Já faz anos que a Netflix definiu um dos padrões do streaming, a liberação de temporadas completas das suas séries. Só que as coisas mudaram e esse modelo não é mais unanimidade. No episódio de hoje a gente conversa sobre o ritmo de consumo de séries no streaming e tenta entender as desvantagens do binge watching, ou, em bom português, da famosa maratona. Então aguenta aí que a gente já começa. No último dia 5 de agosto, a Netflix lançou a série Sandman, uma adaptação das histórias em quadrinhos escritas por Neil Gaiman. Era uma série muito aguardada, já que por anos houve tentativas ali de adaptar a obra do Gaiman, e agora o próprio autor é produtor executivo, ou seja, tem o controle sobre essa adaptação que finalmente saiu do papel. E as expectativas, de modo geral, parece que foram satisfeitas. As pessoas estão gostando dos episódios, têm falado bem da série, ouvi o pessoal até mais fã do Gaiman, dos quadrinhos, falando que a história tá contada de forma parecida com os quadrinhos. Eu não conheço, até os ouvintes do Tecnocast vão poder falar melhor, né? Mas no final, isso não significou muita coisa, né, Riga? A Netflix tem as métricas dela, né, mas o que a gente sabe, né, que a série foi bem avaliada pela crítica, o pessoal gostou, e nos primeiros 20 dias ali da série, ficou em primeiro lugar global, assim. A gente tem um número aqui, no dia que a gente tá gravando, 1º de setembro, já foram mais de 320 milhões de horas assistidas. Então, sucesso de crítica, sucesso de audiência, parece óbvio que é uma série que a Netflix deveria renovar e tudo mais, né? Porque tem série que, no segundo episódio já tem, vai renovar e tal. Netflix não falou nada até agora. Bom, é sempre um pouco difícil, né, entender as decisões da Netflix, já que os critérios não são lá tão transparentes, tem coisas ali que é do próprio negócio, enfim, eles não vão abrir tanto assim. Mas o próprio Gaiman vem falando sobre esse assunto lá no Twitter. Resumindo, ele aponta que a Netflix leva muito em consideração uma coisa chamada taxa de conclusão da série. Ou seja, quanta gente já assistiu a primeira temporada inteira. Aí, respondendo a um fã, né, o Neil Gaiman disse que a velocidade com que a série é consumida faz com que ela se torne mais popular dentro da plataforma. Ou seja, para que a Netflix entenda que Sandman é uma série que vale a pena renovar, não é necessário apenas a audiência, não é, todo mundo foi lá na estreia e assistiu o primeiro episódio e ela ficou em primeiro. Não é só isso, né? É necessário que essa audiência maratone a série. E esse tempo curto, né, de maratonar mesmo, de assistir no final de semana, de repente, isso é muito importante pra Netflix. Claro, esse não é o único critério, há outros, só que esses outros são bem difíceis de entender e a empresa não é lá muito transparente a respeito disso. Então, o que a gente sabe sobre os critérios de modo geral da Netflix, normalmente vem de documentos internos que algum veículo de imprensa consegue. É um caso da Bloomberg, que conseguiu ali alguns dados internos da empresa e viu ali que a Netflix atribui médias para as séries a partir de certas métricas que eles têm. Tem um lance que eles chamam de eficiência, tem também a maneira como eles dividem o próprio público. Então, se uma série
é muito vista por assinantes novos, isso é bem positivo. Se a série é muito vista por assinantes que não têm o costume de ver muitas séries, isso também é um ponto positivo. Então eles atribuem essas diferenciações aí pro público e tudo isso tem um certo valor ali dentro. Só que ainda assim é um pouco difícil de entender, são métricas que são muito deles mesmos, assim, não necessariamente fazem sentido pensando no mercado como um todo. O critério que fica mais claro, assim, pra todo mundo entender mesmo, aquele que todo mundo consegue sacar, é esse lance da taxa de término. E, inclusive, o Gaiman, né, não foi o único produtor a bater nessa tecla nos últimos meses. Tem uma outra produtora chamada Felicia D. Henderson, ela é criadora de uma série chamada First Kill. Deixa eu só atestar uma coisa aqui. Vocês conhecem essa série? Ouviram falar dela? First Kill? Pelo nome, não me é estranho, mas eu não lembro de ter assistido. Eu não conheço. Era só pra esclarecer isso mesmo, né? Porque realmente me pareceu ser mais uma daquelas séries que estreiam e de repente somem na Netflix, como tem acontecido. Mas enfim, a Felicia D. Henderson teve uma série cancelada, essa série chamada First Kill, e ela apontou a mesma coisa, que a taxa de conclusão da série não estava boa, e ela foi cancelada ali mais ou menos 1 mês e meio após a estreia, né? Então, como a gente viu aqui, foi uma série que não recebeu muita atenção, é mais uma daquelas que aparece ali na Netflix, de repente foi cancelada. Tipo, como assim foi cancelada? Eu nem ouvi falar que essa série existia. Mas enfim, teve aí essa baixa taxa de conclusão. E esses exemplos ajudam a gente a entender, pelo menos uma parte aí da questão, que é o processo de tomada de decisão da Netflix. A empresa parece estar interessada em manter os usuários mais na frente da tela, no máximo de tempo possível, e assim as séries que mais prendem a atenção deles têm mais chances de serem renovadas. Faz um pouco de sentido, né? A pessoa assistiu mais ali, então aquilo, sei lá, o ritmo mais frenético faz ela entender que se ela lançar outra temporada, as pessoas já vão correndo assistir e por isso continuam assinando. Só que o problema é que nem toda a série tem que ter ou vai ter um ritmo de maratona, né? E isso não quer dizer que as pessoas não estejam gostando de fato do conteúdo. Algumas séries, de fato, você tem que assistir mais devagar, uma por dia já é muito, você fica pensando e tal, né? O Gaiman até falou no Twitter que as chances de renovação do Sandman estão cada vez maiores, então ele parece confiante que vai rolar, só que mesmo assim fica essa situação que indiretamente manda uma mensagem para todos os criadores, que é pensar se a sua série foi feita para ser maratonada. Se não foi, você corre esse risco de não conseguir a renovação. Isso faz a gente pensar um pouco na origem, talvez, desse hábito. Que, né, da onde que veio essa coisa de ficar maratonando série, essa necessidade de ver série correndo? Tem a ver com TikTok, tem a ver com, né, essas mídias novas. O que vocês acham? Vocês têm esse costume de maratonar, de pegar a série e assistir inteira de uma vez? Cara, tem algumas séries que, sim, vou lá e maratono, né? Não começou com Netflix. Eu acho que, putz, antes de ter um monte de série original na Netflix, né? Você tinha outras séries que, putz, sei lá, pra tirar o atraso, eu assistia tudo de uma vez, assim. Temporadas inteiras, assim, num curto período de tempo, né? No final de semana, assistia uma ou, sei lá, 2 temporadas de uma série. Porque, pô, parece legal esse primeiro episódio aqui. Então vamos assistir o segundo, aí eu vou assistir o terceiro. Aí vai no embalo ali e vou assistindo tudo. Só que agora você tem um monte de série, especialmente no caso da Netflix, você tem um monte de série para maratonar. É como se, na verdade, tivesse sendo lançado filmes de 8 horas e se você não maratonar, se você não consumir logo, você vai tomar um spoiler e vai ser chato. Então, essa pressão mudou, assim. Durante esse período de maior restrição, né, quando a galera tava mais em casa e o lazer era em casa, eu acho que até fazia mais sentido e eu tinha tempo pra maratonar coisas, né? Agora não, agora é um final de semana que você tem pra lazer e pra maratonar as séries todas, e como é que você encaixa isso tudo, né? A Paulinha, nossa autora aqui do Tecnoblog, ela até fez um especial sobre isso, que é FOMO de streaming, né? Que é aquele conceito do FOMO, de Fear of Missing Out, que é tipo, vou perder se eu não estiver ali assistindo tudo, de streaming, porque é tanto lançamento que a gente não consegue acompanhar. Mas assim, o hábito de maratonar saudavelmente, eu já tinha antes da Netflix, né? Eu gostava de fazer isso, de tipo, tô em casa, vou esperar sair alguns episódios pra assistir, né, em casa. Eu não gostava desse lance de, passou um episódio, agora é só semana que vem que eu vou saber o desfecho. Isso não me, sabe, não me deixa muito confortável. Eu gosto de maratonar, mas eu não gosto de maratonar tudo o tempo todo. Acho que essa é a grande questão, assim. Eu acho que o hábito, ele acabou se consolidando por uma série de razões, assim. Tipo, eu lembro que quando eu tava na faculdade, ali anos 2010,
2010, eu praticamente só assistia séries assim. Eu só fui ter Netflix um pouco mais pra frente e naturalmente rolava aquela boa e velha pirataria, né? O torrentzinho. E, cara, amigos me passavam séries, passavam links e normalmente chegava a coisa inteira ali, temporada inteira. Então, nesse contexto, eu passei a maratonar muita coisa, né? Ver vários episódios de uma mesma série, uma sentada só. Então, eu acho que o hábito de maratonar tá ali identificado um pouco com a popularização da pirataria. Na verdade, a gente pode até retornar um pouco antes disso, né? Vamos lembrar ali, por exemplo, o Warner Channel. Eles faziam aquelas maratonas de, sei lá, Friends, que ficava uma tarde inteira passando episódios de Friends, uma tarde inteira passando Two and a Half Men, Two Broke Girls, essas séries que são sitcoms e tal, séries mais levinhas. Então, os canais americanos, TV a cabo brasileiro também, tinha esse costume. Talvez ainda tenha, não sei, porque eu não acompanho TV a cabo. Mas por óbvio ter se tornado algo mais comum dentro do consumo, assim, eu acho que a pirataria tem uma grande responsabilidade nisso, né? Porque, realmente, você passou a ter acesso mais rápido a temporadas inteiras de uma vez. Não era necessário mais ter aquela espera de uma semana que a Ana não gosta, esperando ali os novos episódios de uma série. Mas, falando pessoalmente, hoje eu não tenho esse costume, não consigo mais mesmo, exceto por uma coisinha ou outra ali que eu às vezes vejo, sei lá, 3 episódios num dia. Isso é o máximo que eu consigo hoje. Não tenho mais tempo, então sem tempo pra maratona, irmão. Isso que você comentou, Josué, do exemplo ali da Warner, que tinha maratona de Friends e de outras séries também, outros canais pagos chegaram a fazer coisas parecidas, né? Se a gente for pra uma parte mais filosófica ali do maratonar, tem a questão de que, pô, quando você maratona uma série, né, então uma Netflix, né, que quando lançou ali House of Cards e aí lançou todos os episódios de uma vez, mudou o conceito, né? Você não precisa esperar a semana que vem pra assistir o próximo episódio. Você assiste no seu ritmo. E acho que esse no seu ritmo é o ponto, né? Porque sendo um canal linear, né? Numa Warner, não vai ser no seu ritmo, né? Porque você vai maratonar nesse horário aqui. Nesse horário aqui vai estar acontecendo essa maratona de Friends. Então já é tipo, é um maratonar, só que nem tanto, né? O que a gente tá vendo agora é que dá pra você maratonar no seu ritmo, mas você não consegue, porque rola essa pressão, esse FOMO do streaming. E aí, acho que maratonar ficou uma coisa meio chata, assim. Pô, não quero isso, sabe? Não tenho tempo, vou ver outra coisa, sabe? E tem séries, de fato, que não são feitas pra maratonar, assim. Séries que você quer prestar atenção e você não consegue ter foco perfeito ali durante 5, 6, 7, 8 horas, não dá. É exatamente essa questão de tem séries que são feitas pra maratonar. Eu tava conversando com o pessoal antes da gente começar a gravar o Tecnocast, que Sandman, pra mim, eu comecei a assistir e eu não consigo acompanhar o ritmo da série porque é uma série de muita conversa. Ela não tem... A ação existe, mas ela é muito mais papo, né? Você tem que estar ali prestando atenção naquilo. É muito parecido com o diálogo que tem, por exemplo, em Game of Thrones, né? Que é sempre uma coisa... A ação existe em alguns momentos, mas é muito um xadrez ali do que tá acontecendo, quem tem relação com o quê, enfim. E esse tipo de série, maratonar isso, assistir uns 5 episódios disso, nossa, sua cabeça fica fritando. É muito diferente de você assistir uma sitcom, né? De que é muito mais assim, você tá ali, seu cérebro basicamente desliga. Isso não é uma crítica, é bom, eu gosto disso também, né? Mas assim, seu cérebro ele fica mais passivo ali, você dá umas risadas e é diferente, né? Então, eu concordo com isso. Acho que existe série que dá pra você fazer essa maratona e tem série que, cara, precisa refletir, assim, não dá. Bom, e aí a gente também isso pode remeter bastante à questão da época dos torrents, né? Não sei se alguém ainda usa torrent pra baixar filmes e tudo mais, mas antes da... Eu não sei nem como é que se escreve. Eu não faço ideia do que seja isso, cara. Não faço ideia. Mas assim, existem filmes que não estão no streaming hoje em dia, né? A gente tem que recorrer a meios, a métodos. Mas assim, os torrents, quando não tinha essa questão da Netflix, né? Ou aliás, até tinha, mas não era tão popular assim... Os torrents, eles salvavam a vida dos ansiosos que precisavam ver tudo de uma vez. Então, me incluo nesse grupo, né? Então, com aquilo ali, baixando o filme em torrent, né? Você não tinha motivo pra ver um episódio por semana. Você podia deixar, juntar tudo e assistir. Eu fazia muito isso de assistir ou nas férias ou em algum feriado, né? Então, eu juntava pra assistir tudo de uma vez. E aí, o fortalecimento desse hábito gerou um desafio, né? Que era convencer os usuários a assistir legalmente, enquanto a pirataria entregava o conteúdo e a comodidade, né? Então, muito do que a gente vê hoje nos modelos de streaming, eles partem de um comportamento que começou nessa época dos torrents
e com a pirataria. Então, na época, o desafio era trazer esse modelo para algo que fosse rentável, que desse para cobrar, né, e que as empresas pudessem obter usuários a partir disso. Foi isso que a Netflix conseguiu fazer, né? Depois que ela começou a produzir conteúdo original também, isso tá muito atrelado aos conteúdos originais. A gente até brinca de várias empresas de streaming surgindo, vários conteúdos originais, a gente tem que assinar tudo. Daqui a pouco a gente tá igual um canal, né, de TV por assinatura. Mas é basicamente isso, assim. Esse conteúdo, ele começou a ser disponibilizado dessa forma. Não são todas as empresas que atuam igual a Netflix, né? Por exemplo, a HBO tá com o spin-off de Game of Thrones, né? Que é House of the Dragon. Então, assim, são séries que são lançadas uma vez por semana. Essa sai todo domingo, né? Então, ainda tem aquele estilo, né? De TV a cabo, de canal de TV a cabo. Parece que retém mais, né? E House of the Dragon tá todo mundo comentando sobre, né? Então, assim, a Netflix, ela conseguiu até certo ponto lançar tudo com maratonas e, enfim, conteúdo original, lançar um atrás do outro, mas chega uma hora que não dá mais, né? E aí, agora começa a complicar pra ela. Como a gente falou, né? A maratona, o hábito de fazer o tal do binge-watching não é cria da Netflix, mas certamente a Netflix ajudou a popularizar bastante esse hábito. E também a própria plataforma te leva nessa direção, se a gente for parar pra pensar, né? Já que você deixa o episódio rolando, cara, o outro vai começar em seguida, você não precisa fazer nada. E hoje isso parece uma coisa óbvia, né? Quando a gente pensa em streaming, é isso que a gente visualiza, né? Os episódios começando em seguida. Só que no contexto ali da consolidação do streaming, quando a Netflix ainda estava se tornando aquilo que ela hoje é, isso foi uma coisa nova. Isso era uma parada que não tinha precedente, né? Então, além disso, havia também a coisa do controle sobre a programação. Algo que era impossível na TV aberta, ou mesmo na TV a cabo. O Riga mencionou, né? Quando a Warner fazia a maratona, era tipo assim, olha, você pode maratonar Friends entre 3 da tarde e 6 horas da noite. É isso. Esse é o seu horário para maratonar. Agora não acontece mais assim, né? Com a Netflix se popularizando, se popularizou também a ideia de que eu tenho controle sobre a programação, eu escolho meu horário, então não tô mais à mercê da programação da grade da TV. Então, a Netflix, de novo, não criou esse hábito, mas conseguiu explorar muito bem esse hábito que já existia e aí a sua plataforma cresceu muito em cima disso, né? O complicado dessa história toda é que parece que é um hábito de nicho. Não são todas as pessoas que têm tempo ou interesse mesmo de matar uma série de uma vez. Eu até acho uma falta de controle às vezes, porque se você tá gostando muito de uma série, não é todo dia que sai uma série que você gosta muito de assistir. Então por que eu vou correr e assistir tudo de uma vez? Eu sei que se eu assistir ela aos poucos, um episódio por dia, eu vou aproveitar ao máximo esse episódio, porque a cabeça distraiu, eu fui fazer outra coisa, um dia passou, e eu sei que eu tenho aquele momento pra ver aquela série, tipo, legal, deixa eu assistir e tal, e, sei lá, a experiência é diferente, saca? É tipo assim, imagina você ter imagina um doce que vocês gostam muito, sei lá, um bolo de chocolate, no caso é pavê, ok. Aí, eu vou comer o pavê. Então, atravessa aquele pavê delicioso com doce de leite, né? Aquelas bolachinhas, pá, um negócio da hora. Cara, se eu me empanturrar de pavê de uma vez, depois de 2 colheres, não tá bom do mesmo jeito. O gostoso é o começo, da hora que você começa a comer, e até tem estudos que mostram que a parte da dopamina, né? Olha, interessante lembrar disso agora. A parte da dopamina é a antecipação, é tipo a hora que você tá chegando em vias de. A hora que você já tá fazendo aquilo, não libera dopamina. O pico da dopamina veio quando você tava, agora eu vou começar a fazer isso que eu gosto. E aí você começa a fazer, tipo, a primeira colherada, sabe? Tipo, uau, seu cérebro inunda de dopamina, eu adoro isso, né? Depois, cara, não é a mesma coisa. Então, assim, não faz sentido por nenhum ponto de vista a gente se forçar a maratonar uma série, ainda mais séries que tem 1 hora de duração, né? Tipo, e são muitas conversas, é uma coisa muito densa. Você não tá aproveitando da mesma forma que você faria se estivesse assistindo um episódio por dia, um por semana. Você tá só sendo ansioso, talvez, não querer tomar spoiler ou qualquer outra coisa, sabe? Eu gosto muito do esquema novela, sabe? Que é 1 por dia. Eu acho que o problema do formato de maratonar norte-americano, é que geralmente é 1 por semana, né? Eles têm essa coisa do 1 por semana. E a gente tá acostumado com novela, né? E assim, sei lá, eu era muito fã de novela quando eu era criança, e essa coisa do assistir dia após dia, isso ficava, né? Então eu acho que eu tô muito acostumado com o ritmo de novela. Então, assim, o maratonar pra mim não seria maratonar num dia. Eu acho que maratonar numa semana. Todo dia eu vou assistir um. Isso pra mim é muito
confortável, né? Só que eles querem que a gente maratone num final de semana, é bizarro, assim. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que entra bastante nessa coisa do spoiler que você falou, Mobilon, porque tem séries que se tornam fenômenos culturais e tá todo mundo comentando a respeito, e quando elas saem, você não quer ficar pra trás, você quer poder participar da conversa no mesmo ponto da conversa em que ela tá acontecendo com todos os seus amigos, com as pessoas que você segue e etc. Então eu acho que envolve um pouco de ansiedade, mas é a ansiedade de não ficar pra trás, assim, de continuar acompanhando o papo que tá rolando, sem medo de tomar um spoiler e podendo contribuir para essa conversa. Eu acho que essa questão dos spoilers entra muito aí como uma das razões pelas quais muita gente desenvolveu esse hábito e até hoje talvez faça isso. Tem muito esse sentimento de pertencimento, porque eu tava vendo um vídeo da BBC sobre binge watch, né? E tem um número que eles colocaram, que preciso ver a fonte, como que eles descobriram isso, mas diz que 1/4 das pessoas já mentiram sobre estar assistindo uma série só porque outras pessoas estão falando dessa série e elas querem conversar sobre aquilo. Então, 1/4 é bastante coisa. Tipo, você não assistiu, tá falando que assistiu pra, né, entrar num grupo ali, né? Pertencer àquele grupo, assim. Eu concordo com a questão da Ana também, né? Mas tem séries e séries. Por exemplo, um Game of Thrones, ok, uma semana na época era bastante tempo, mas dava pra gerenciar, né? Tinha aquele evento de domingo, de ver a HBO caindo na TV, né? E beleza. Clássico, né? Era legal, tá? Sei lá, era um evento legal. Agora, a Apple, por exemplo, ela faz isso também, de liberar um por semana, só que ela faz com todas as séries. Então, tipo, Trying. Cara, é uma série muito fofinha, muito legal e tal, mas é curta a série, deve ter nem meia hora o episódio. E aí você esperar uma semana pra ver um episódio de meia hora é muito frustrante, sabe? Tipo... Nossa, totalmente. Concordo. É uma série que eu queria... Putz, Apple, libera tudo. Faz igual a Netflix. Eu quero ver até o final dessa temporada. Que é porque a Apple tem muitas séries que são essas séries que, putz, não dá pra maratonar. Eu quero aproveitar bem esse episódio. Tipo, Superfície, né, que tá rolando agora. Eu nem consigo assistir, meu cérebro não aguenta, assim, assistir vários episódios seguidos de Superfície, mas Trying, sabe? Ted Lasso, por exemplo, é uma coisa, pô, eu queria assistir vários episódios seguidos, assim, sabe? Trying foi uma das séries que eu assisti quando já tinha lançado a primeira temporada inteira, e aí eu assisti a temporada completa, porque eu também não consigo esperar, acho, sei lá, me dá um nervoso, então eu prefiro, lança tudo, daqui a pouco eu me intero sobre a história e vou assistir. Mas então, eu ainda faço isso, uma por dia tá bom, até pra eu garantir que eu tenho o meu programa ali, sei lá, na hora do jantar, sabe? Tipo, vou jantar aqui, assistir uma série legalzinha, né? Sim. Aí é gostoso, mas, tipo, ver tudo de uma vez também eu acho que estraga a experiência. Você não tem a mesma emoção, né, de ver todos os episódios. Até porque você começa a enxergar o padrão que todo episódio de série tem, que é aquela coisa meio côncava, né? Tipo, começa ali, aí no meio do episódio ele meio que dá uma arrastada e depois vai pra aquele pico novamente no final, que é o que te dá o gancho pra assistir o próximo episódio. Então, quando você vê que tá entrando nesse padrão de novo, e eu tenho isso, né? Eu vejo que tá entrando nesse padrão de novo, tipo, segundo episódio, terceiro episódio seguido, eu já fico com preguiça. Ai, tá bom, mas eu queria ver a história, passa logo. E aí o que você faz? Pega o celular, vai pro Twitter, vai fazer outra coisa e deixa a série passando até chegar naquele ponto que fica mais emocionante, né? Então, não tá aproveitando direito, assim. Bom, mas de toda forma, pelo menos por um tempo, pareceu que era isso mesmo, assim, que esse lance da temporada disponibilizada inteira, que dialoga com todo esse contexto que a gente falou, de pirataria, de maratona e tudo mais, tinha chegado pra ficar. A Netflix começou assim, aí os demais streams foram atrás, o Hulu, Prime Video, e esse passou a ser o grande diferencial em relação à TV tradicional. E nesse sentido vale a pena destacar uma questão de modelo de negócios aí da Netflix e a sacada que o Reed Hastings, que é um dos chefões, teve. Ele enxergava o que ele dizia ser uma ineficiência do mercado tradicional, e essa ineficiência tem a ver com as reruns. A rerun é quando a série passa de novo na TV. Quando ela passou da primeira vez, ela já teve uma audiência, mas você pode explorar mais essa série. Então você passa ela novamente. Essa é a rerun. E tinha muitas séries que têm um alto valor de rerun. A gente já comentou algumas delas aqui, como Friends. Por que elas têm um alto valor de rerun? Porque, em muitos casos, elas são sitcoms e tudo bem você não pegar do começo. Tudo bem você pegar um episódio solto, meio aleatório ali, porque você meio que vai entender o que está acontecendo. Então, é aquela coisa da maratona de Friends na Warner. Se você pegasse... A maratona começou 3 da tarde. Se você ligasse a televisão 4:30 da tarde, estivesse no meio de um episódio, você ia conseguir assistir, ia dar umas risadas e tudo bem, ia ficar tudo de boa. Mesma coisa com 2.5
Half Men e por aí vai, essas sitcoms. Qual que é a ineficiência que o Hastings enxergava? As séries mais sérias, os dramas, eles acabavam tendo um baixo valor de rerun, porque as emissoras não conseguiam fazer esse tipo de maratona com elas, né? Não conseguiam passar dessa maneira que fosse possível a pessoa chegar e assistir no meio da coisa e entender o que veio antes. Não funciona assim, né? Pensa, por exemplo, Breaking Bad, Mad Men, são séries que têm ali uma construção um pouco mais lenta, mais detalhada. Então, na programação tradicional de TV, essas séries acabavam tendo um valor baixo de rerun. E aí o Hastings percebeu, peraí, se tivesse um local onde essas séries ficassem disponibilizadas e você conseguisse acessá-las quando você quisesse desde o início. E aí você poderia dar o seu ritmo e você conseguiria determinar ali como seria o seu consumo diferente da TV tradicional. Então você conseguiria dar um valor de rerun para algo que a TV tradicional não conseguia. Um exemplo disso foi Breaking Bad. Vários analistas comentam que o sucesso de Breaking Bad sem a Netflix seria menor. Quando a Netflix pegou, realmente a série cresceu bastante, inclusive as temporadas anteriores. Isso fez crescer o interesse pelas temporadas que estavam passando no momento, pelas temporadas recentes. Então, essa foi a ineficiência que a Netflix percebeu e conseguiu oferecer um produto que resolvia, uma solução que dizia assim, olha só, essa série que é difícil de acompanhar na TV tradicional, ela tá aqui quando você quiser. Veja quando você quiser, como você quiser, a hora que você quiser. Então, eles conseguiram agregar mais valor a um produto que era difícil de passar várias vezes na TV aberta. Isso é interessante porque, de fato, agregou valor, né? Então, você tem uma série dessas que, putz, se você começar a partir do episódio 4, né, você não vai entender, vai ser meio complicado e tal. Então, num esquema como o da Netflix, você consegue, a qualquer momento, no seu tempo, ver o episódio 1. E daí você vai seguindo ali, né? Na Apple TV, você ainda conseguiria fazer isso, né? Porque você consegue, né, partir do começo e tal, e ver ali em série até o momento em que você vai ter que esperar a semana que vem, né, pra ver o próximo episódio. Mas, vira um negócio, às vezes, que depois de tanto tempo, né, depois de tantas séries que foram lançadas pra você maratonar nesse esquema em que todos os episódios são liberados de uma vez só e tal, parece que tem esse sentimento de que é tudo muito descartável, assim, né? Putz, vamos assistir uma série e aí acabou. Próxima série. Qual que é a próxima série que eu vou assistir? Enquanto que antes você acompanhava algumas séries, algumas poucas séries, e daí toda semana você tinha um episódio novo ali pra ver sobre aquela série, se aquela série tivesse ativa, né? E aí, agora, meio que como tem muita série acontecendo, como tudo é muito rápido, todo mundo comenta sobre tudo e tal, rola de novo aquela pressão do streaming, né? Bom, tá certo. Então a gente sabe que esse é mais ou menos o contexto ali do sucesso da Netflix. Agora a gente pode analisar alguns desdobramentos desse modelo que eles ajudaram a consolidar, pelo menos. Então, como a gente viu, o discurso da comodidade é muito forte pro streaming, só que o contexto aqui importa, porque uma coisa são as séries, que as temporadas já foram concluídas, e outras são as séries originais. Essa questão da comodidade é um pouco diferente quando se trata de uma série nova, né, criada para o streaming. Porque nesse contexto, a pessoa assistir no ritmo dela não é necessariamente uma coisa boa. Aí a gente volta pro exemplo dessas séries canceladas por terem um baixo índice de término. A questão do tempo aqui ganha um contorno muito mais importante. A métrica dos 28 primeiros dias após o lançamento é uma das coisas que já foi apontada pela Netflix a jornalistas, né? Esse período de 4 semanas é decisivo. Quanto mais gente começar a concluir a temporada nesses 28 dias, maiores são as chances de renovação da série. Então, quando se trata de uma série original, essa questão da comodidade do usuário pode acabar atrapalhando o sucesso daquele conteúdo, daquela série. Então, o próprio Neil Gaiman falou, respondendo ali pra uma fã que tava dizendo que eu tô vendo a série de pouquinho em pouquinho, né, devagar, pra durar mais, né? Essa ideia de, você tá gostando, é uma série legal, você vê aquilo como uma arte mesmo, né? Vou apreciar por mais tempo, assim, né? E aí, ele levantou essa questão da taxa de conclusão, né? Porque se a taxa de conclusão for baixa, corre risco de a série não ser renovada. E aí tem todo esse problema aí das métricas da Netflix. Então, cada pessoa, sim, ela estabelece um ritmo pro seu próprio entretenimento. E aí, teoricamente, streamings como a Netflix se apoiam nisso. Só que, ao mesmo tempo, elas precisam que esse entretenimento tenha um ritmo bem definido quando se trata de renovar suas séries originais. Então, 28 dias. Vocês acham que
faz sentido essa métrica dos 28 dias? Parece um tempo razoável pra você completar uma temporada aí de uma série? Eu queria entender uma coisa antes. São 28 dias do momento que você começa a assistir, é isso? Tipo, comecei a assistir, tem 28 dias? Ou é do lançamento da série? Acho que é do lançamento da Se eu série. entendi bem, é do lançamento da série. Aí é complicado, hein? Pois é. Porque tem tanto conteúdo. Se eu tô assistindo algum outro, eu vou ter que parar correndo pra ver a nova, se eu quiser que ela seja renovada, sabe? Difícil. Exatamente isso. Putz, é porque quando você pensa também na estratégia de marketing da Netflix, dias antes e no dia do lançamento, você tem muita propaganda, muitas ações acontecendo pra fazer com que as pessoas comecem a assistir aquela série, aquela temporada no dia do lançamento. Então eles devem ter isso como... Sei lá, se a maioria das produções originais que, né, demandam muito dinheiro da Netflix seguem isso, então elas deveriam ter um comportamento parecido. Aí decidiram que 28 dias é o número mágico ali. Na Netflix eu tenho mais o que fazer, sabe? Aguenta aí. Mas vamos fazer um comparativo aqui. Isso existe no cinema também, que é se você vai na semana de estreia ou é no final de semana de estreia, eu não lembro exatamente, mas também tem isso no cinema. Isso importa muito pra saber quanto tempo aquele filme vai ficar em cartaz. Então, se botar isso pro streaming, até que 28 dias não é tão... Mas não é diferente, tão corrido. porque o cinema é tipo assim, a gente já sabe que é um local que tem uma capacidade limitada de exibição de conteúdos. Então, ok, a gente aceita que os conteúdos vão ficar por pouco tempo. Vão ficar por mais tempo se forem os mais bem-sucedidos, né? O Vingadores da vida fica muito tempo. Agora, na Netflix, eu estou pagando, como falamos desde o começo, pela minha comodidade. Eu assisti no meu ritmo. É a mudança cultural, né? De você assistir on demand. E aí, de repente, você quer me obrigar a assistir on demand, mas é no seu demand? Tipo, não rola, sabe? É too much também. Eu acho que assim, eu compreendo e eu concordo, mas tem a questão da rentabilidade, porque ela começou a fazer um monte de série, né? Do tipo assim, beleza, vamos fazer série pra todo mundo. Então tem um monte de produção original e vou lançar aqui todas. Aí eu acho que essa taxa, ela é mais pra priorizar o que vamos levar em frente, né? O que a gente vai continuar tocando porque tá dando mais dinheiro. Porque chegou uma hora, a Netflix teve que cancelar um montão de séries, né? Então a gente noticiou isso várias vezes aqui no TB. Cancelamentos e cancelamentos e cancelamentos. A gente saindo da plataforma também e tudo mais. Então assim, beleza, agora a gente vai ter que priorizar. Botamos um monte de série. O que a gente leva pra frente? Aí eles vão ter que ter uma taxa, vão ter que ter uma métrica pra seguir, né? Não, eu concordo, mas eu tô questionando... que eu não acho que é uma taxa muito boa, sabe? Eu acho que ela limita demais. Como a gente falou no começo, né? Nem toda série é feita pra ser maratonada. E no final das contas, o que ela quer é reter assinantes. Óbvio que eles têm métricas, tô opinando aqui da minha cabeça, né? Como usuário. Eles, como negócio, têm mais acesso a dados do que eu, óbvio. Mas tem série que... Cara, o simples fato de eu continuar assinando já tá cumprindo o propósito. Tipo assim, lá na Disney tem agora uma série nova que eu quero assistir. Não cheguei ainda nela, tô assistindo uma outra coisa em outro streaming. Então tudo isso tem que começar a ser atualizado de tempos em tempos, porque uma coisa é o contexto de só existe o Netflix no mercado. 28 dias, então lançou uma coisa nova? Beleza. Agora, no mundo que a gente já tá com pós-pandemia, né? Tem HBO, Disney, Star, cara, eu já perdi a conta. Prime Video, Apple TV Plus, saca? É muito conteúdo. 28 dias não dá pra nada. Eu imagino que eles devam ter umas outras métricas de correção pra isso, não é possível. Até porque o Gaiman, ele fala que, mas fiquem tranquilos, né? Porque, tipo, acho que vai renovar, assim. E Sandman acabou de ser lançada, tipo, tem poucas semanas, eu não lembro exatamente quantas, mas deve estar nesse período. Já tem quase um mês. Deve estar nesse período, assim, de avaliação. E aí, eu imagino que eles, tipo, pra Sandman, pra algumas séries, eles devem dar um tempo específico. Eu imagino que não deva ser padrão pra todo mundo. Não é possível que vai ser padrão pra todo mundo. Bom, acho que tem duas coisas importantes aí. Uma é resgatando algo que o Riga estava falando sobre marketing e divulgação das séries, né? Como tem muita coisa saindo, eu até fiz a brincadeira lá se vocês tinham ouvido falar da tal da First Kill, e aí ninguém fazia ideia de que série era essa. A criadora da série, inclusive, reclamou um pouco disso. Falou, pô, Netflix, quase não teve divulgação da série, como é que você quer que as pessoas saibam sobre ela? Né? E aí depois vão reclamar porque as pessoas não estão assistindo muito? Pô, bom, então também tem isso, né? É muito conteúdo, e aí as séries que precisam ter essa métrica aí de ser muito assistidas, acabam sendo prejudicadas. E aí um outro ponto é
essa coisa de o quanto tempo uma série demora para encontrar o seu público. Acho uma coisa que fica bem complicada quando a gente pensa nessa métrica que a Netflix utiliza, da taxa de conclusão da série aí nessas 4 semanas, 28 dias, porque se a gente pegar vários exemplos de séries que são, assim, icônicas, séries que são obras de arte, são consideradas aí algumas das melhores coisas já feitas, essas séries demoraram para encontrar um público. Eu vou citar um exemplo aqui só, que eu terminei de ver recentemente, inclusive meio que maratonei, vi vários episódios de uma vez, que foi The Wire, na HBO. Vocês já assistiram The Wire? Não, mas já ouvi falar. Enfim, assistam, uma série muito boa, ela é constantemente listada entre as melhores séries já feitas e tudo mais, é da HBO. Uma série que teve 5 temporadas, é uma série que se passa em Baltimore, sobre guerras de drogas, enfim. Vocês acham que Game of Thrones tem muitos personagens? Cara, The Wire tem muito mais. É uma série que teve 5 temporadas, eles fizeram ali entre 2002 e 2008, e é uma série que durante as 5 temporadas não teve audiência. Tem várias entrevistas com produtores e atores e tal, que a série fez 20 anos da estreia, então liberou muito material nesse sentido. E os caras falam, cara, eu ia pra lá pra começar a filmar toda a nova temporada me perguntando, cara, quem tá aprovando isso? Porque não tem ninguém assistindo. Por alguma razão, a HBO conseguiu enxergar um valor ali diferente do mero valor da audiência. Esse é o ponto aqui. Era uma série que era muito boa, e talvez eles enxergassem que, sei lá, o público não estivesse pronto ainda para entender o quão boa ela era. Talvez elas entendessem a questão de, tipo, da reputação da emissora que ficava atrelada a ter um conteúdo tão bom ali na sua grade. Tem diversas outras razões que poderiam ser elencadas aqui como motivos para você manter uma série dentro da sua programação, dentro do seu serviço de streaming. Então, é isso que eu fico me perguntando, né? São séries como Sopranos, por exemplo, que é super famosa também, demorou para encontrar um público. Mad Men, são séries que não emplacam logo de cara, demora um pouquinho para as pessoas entenderem o que elas estão vendo. E aí, com essa ênfase na taxa de conclusão em 4 semanas, você acaba atrapalhando, digamos assim, para que mais séries como essas acabem chegando ao público, porque as séries não vão ter tempo de encontrar o público que na TV elas conseguiriam. E tem aquela coisa também que o streaming possibilitou, e a Netflix sabe muito bem, que é essa experimentação. Tem certos conteúdos que você não conseguiria fazer pra TV, né? Mesmo que se fosse pra canal pago ali. E na Netflix você pode, porque, cara, é só mais um no meio de um catálogo gigantesco, com algoritmo, e aí cada um vai assistir o que quiser, né? Esse tipo de conteúdo que às vezes é um pouco mais, né? Eu penso na música, né? O artista indie, às vezes que não tem espaço e tal. Na questão dos filmes, ele arruma espaço nessas plataformas, tem como ter espaço. Óbvio que com essa competição maior agora, Netflix estava nadando de braçada antes, né? Porque era quase que um monopólio ali. Agora ela tem que se preocupar um pouco mais em trazer conteúdos que com mais chances de darem sucesso, fazerem sucesso muito rápido. Eu não lembro como foram os números, por exemplo, do Breaking Bad, né? O Josué tava falando outras séries aí. Mas Breaking Bad é uma série que é extremamente arrastada até, sei lá, terceira temporada quase. A primeira temporada eu acho difícil de ver, cara. Demorei mesmo. Mas assim, vocês viram na Netflix Breaking Bad? Porque ainda, na época que eu assisti, eu ainda vi por torrent. Acho que eu não tinha Netflix, eu não lembro de ver na Netflix. Eu vi Netflix. Eu vi Netflix e depois de meus amigos insistirem muito pra eu voltar a ver, porque Breaking Bad tem isso com todo mundo, né? É uma série muito famosa, é uma série que marcou, assim, todo mundo fala que, caraca, vai ser difícil uma série que chegue, é que nem Game of Thrones, né? Antes dessas últimas temporadas aí. E Breaking Bad era essa série. Só que todo mundo que começa a assistir desiste, porque é muito chato o começo, é muito devagar, saca? Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu parei, acho que eu voltei depois de uns meses, assim, insistindo. Gente, por favor, volta a assistir. Aí eu fui e voltei, mas realmente é muito devagar. Se fosse por essa, a gente não teria Breaking Bad no mundo, né? Se tivesse nessa dinâmica atual, também não teria Breaking Bad. Exatamente. Eu fico na dúvida se, assim, essa métrica dos 28 dias, esses tipos de séries que são mais beneficiados pelo que a gente tá discutindo, né, da possível estratégia da Netflix, imagino que deva ter um slider ali, né? Coloca um pouco mais desse tipo de série. Então, a Netflix, sabendo que alguns tipos de séries não vão ter, né, uma taxa de completude muito alta em 28 dias, ela sabe que tem um papel ali, aquela série estar no catálogo. É importante que você tenha um catálogo mais variado, até porque você tá competindo com todo mundo, né? Hoje todas as empresas têm ali a sua própria plataforma de streaming. Mas eu fico na dúvida se, tipo, a Netflix seria capaz de lançar e manter um Game of Thrones ali, né? Durante 8 anos, quanto tempo durou essa série? Tipo, durou muito tempo, assim, porque é uma série que custa muito, é uma série que você não vai maratonar.
Não dá. Respeito quem consegue, assim, mas não dá. Olha, Game of Thrones eu acho que tinha mais gancho pra você maratonar. Tudo bem, é grande e tal, mas tinha mais gancho do que outras séries que eles querem que a gente maratone, tipo o Sandman. Que Game of Thrones era tipo novela mexicana. Tipo, chegou no final do episódio, do nada corta a cabeça do cara. Que? Exatamente. Podia ter muito diálogo, mas tinha muito sangue do nada. E você que vai assistir outro episódio, né? No começo ali, pelo menos, era assim. Então, mas esse é o ponto. Eu espero que a Netflix não esteja esperando que Sandman seja uma série pra ficar maratonando e que tenha uma taxa de completude muito alta. Então, coloca outros fatores ali na mesa, sabe? Porque senão vira muito... Por exemplo, tem uma série na Netflix chamada Drive to Survive, que é contra os bastidores ali da Fórmula 1, coloca uns draminha ali, meio de novela mexicana e tal, né? Pra ficar mais legal e tal. E é uma série que todo ano que tem férias ali, lá pra janeiro, fevereiro, eles lançam uma nova temporada baseado no que aconteceu no ano anterior. E geralmente lá pra janeiro e fevereiro e tal. E tá na 4ª temporada, lançaram a 4ª temporada esse ano, tá renovada pra 6ª temporada. Ou seja, vai ser lançada em 2024, né? Janeiro, fevereiro de 2024. E é uma série que, assim, é uma coisa até meio descartável, no sentido de que, putz, é legal assistir, dá pra maratonar, apesar de os episódios serem meio longos, às vezes 40, 50 minutos, dá pra maratonar se você acompanha o esporte e tal, você não vai ficar perdido também, mas eu não quero ver mais a primeira temporada ou a segunda temporada, porque, putz, é de 2017, sabe? É outra época de Fórmula 1. E é uma série que fez muito sucesso, é uma série que o aumento na audiência global da Fórmula 1 é muito atribuído a essa série da Netflix. Então, especialmente nos Estados Unidos, porque a Fórmula 1, ela é uma competição muito, muito global, mas que estava muito restrita à Europa e à América do Sul. Mas nos Estados Unidos não dava, assim, as pessoas não assistiam. Tanto que há pouco tempo atrás nem tinha corrida de Fórmula 1 nos Estados Unidos. Era Fórmula Indy e acabou. A galera gostava de ver oval, NASCAR e tal. E Fórmula 1 era um fracasso. E aí, quando surgiu essa série, beleza, subiu, foi tanto sucesso que, né, influenciou também no esporte. Mas é uma coisa meio descartável também. Eu não quero ver de novo. Tem algum envolvimento da organização ali, da FIA, da Fórmula 1 na produção da série? Porque até por esse fator de aumentou o interesse no esporte, me pergunto se aí, mesmo que não seja uma série que atenda essas métricas, tem alguém financiando, sabe? Putz, eu acho que sim, mas eu não tenho... Aí a coisa muda de figura, né? Aí muda um pouquinho também. Mas à medida que essa coisa dos 28 dias foi se tornando mais pública, esses casos parecidos com o do Neil Gaiman e dessa outra criadora, Felícia, têm se tornado mais comuns. Showrunners agora vão pro Twitter, pra alguma outra rede social, falando, galera, vocês querem que a série seja renovada? Tem que ver nos 28 dias, tem que ver mais rápido. Então é meio bizarro também esse momento em que a gente vê criadores precisando pedir pras pessoas assistirem rápido a obra deles. E eu, assim, tô só especulando aqui, mas eu tenho quase certeza que eles não gostam de se ver nessa situação de ter que pedir pras pessoas maratonarem e consumirem o que eles tiveram trabalho pra produzir o mais rápido possível, só porque é isso que vai dar a métrica que a emissora quer. Eu vi um tweet lá do Guilherme Jacobs, do Chipu, que é um site de cultura pop bem legal, tem um podcast também. Ele aponta que a Netflix tá meio que criando virais, é como se a Netflix estivesse trabalhando com memes. Sabe quando chega no final do ano e você vê aquelas matérias engraçadinhas, tipo, os principais memes de 2021, aí você lê algum lá e fica, caramba, nem lembrava que isso foi esse ano, sabe? É como se as séries da Netflix tivessem que ser esses memes, saca? Tivessem que, tipo assim, ser muito populares num determinado momento, e depois passou algumas semanas, mano, acabou, ninguém lembra mais, você vai lembrar só na... Coisa meio fugaz, né? Tipo... Exatamente, fugaz, bela palavra, Thiago Blum, fugaz. Eu fico me perguntando, é que tem série que parece que não era pra ser uma série, por que não fez um filme, sabe, disso, lançou, acabou? Acho que essa questão da série também, né, ficou tão um estigma, tipo, tem que lançar uma série nova, um conteúdo legal pra viralizar, tem que ser uma série. Tem série que não tem conteúdo pra ser série, e você fica pensando, gente, mas por que se estendeu? Que bom que cancelou, não era pra ter tido nem a primeira temporada, sabe? Ana mas não tem pena de ninguém. É bizarra, muita série lançando. Que, assim, essa frequência pra filmes é mais compreensível, né? Agora tu lança uma série com 10 episódios
pra quê? Às vezes não tem necessidade disso. Na maioria dos casos não tá tendo necessidade mesmo. A maioria das séries que estão saindo, você vê que, o episódio de 1 hora daria pra terminar em 15 minutos. E o meio do episódio, é o que eu falei, tem aquele vale ali no meio, né? É a enrolação, aquela coisa fria, aqueles diálogos que não agregam tanto assim, mas tá lá, você está conhecendo melhor o personagem, tá? Mas não é interessante, então o que adianta, né? E aí chega no final, e acontece uma coisa interessante. Aí você tem que assistir o próximo, então fica te segurando. Porque é isso, na dinâmica de pagar por assinatura, pra continuar pagando a assinatura, você tem que ter uma justificativa. Filmes não justificam, você assiste e acabou. E aí você precisa de uma coisa nova, né? Então fica essa correria da Netflix aí. Bom, e essa situação da Netflix, ela acaba se tornando um pouco mais complexa, porque, como a gente falou no início, já não é mais tão unânime assim que esse deva ser o modelo para todos os streamings. Ele foi durante um tempo, né? Os streams que foram surgindo ali para competir com a Netflix, todos colocavam as temporadas inteiras, mas já tá havendo um movimento contrário, uma volta pro formato anterior de liberar os episódios semanalmente. Já demos alguns exemplos aqui. Isso tem acontecido, sobretudo quando são grandes produções, sabe? Quando são aquelas séries que são os cartões postais daquele streaming. Então, um exemplo recente, que inclusive tá estreando no dia 1º, se você tá ouvindo esse Tecnocast já estreou, 1º de setembro, é a série Senhor dos Anéis, lá no Prime Video, que é um dos grandes lançamentos do ano. Cada trailer que sai daquele negócio dá a impressão que, sei lá, em cada pixel da tela tem $1 milhão de tanto dinheiro que desembolsaram pra fazer aquele negócio. Os 2 primeiros episódios vão sair juntos, mas daí pra frente vão ser liberados os demais semanalmente. Um outro exemplo também no Prime Video é The Boys, que é um grande sucesso também, né? Já teve 3 temporadas e a 4ª já está em produção. Ele também saía semanalmente. Então, são aí 2 grandes séries da plataforma que eles estão percebendo que, cara, o melhor é liberar semanalmente. Nada dessa coisa de liberar tudo de uma vez, não. O Apple TV Plus fez algo parecido, né? Liberando os primeiros episódios de uma vez, 2 ou 3, e depois os novos saem toda sexta-feira. Disney Plus, mesma coisa. Tem a HBO Max, né, que a gente já falou aqui, nunca deixou de operar dessa forma. A própria Netflix tem séries que saem semanalmente, mas são exceções e normalmente não são conteúdos 100% originais da empresa, né? Tem também uma exceção que foi com o Stranger Things, que a gente já falou sobre isso em algum Tecnocast, com certeza, não lembro qual, mas que a Netflix, ela segurou uma parte de Stranger Things pra lançar depois a mesma temporada, né? Essa última que acabou recentemente. Também mesma coisa, lançou uma parte, depois segurou pra lançar o final da temporada. De modo geral, os streamings têm revisto o modelo de temporada completa para séries originais, e em muitos casos a liberação a conta-gotas, né, voltou a fazer sentido. E aí tem vários motivos que ajudam a explicar isso também. A gente tem muito mais conteúdo do que quando a Netflix formalizou essa coisa de maratona hoje em dia, e muita coisa acaba simplesmente perdida no meio do barulho de novos lançamentos em tantas plataformas. Com o lançamento semanal, é mais difícil que o conteúdo se perca ali no meio de vários outros, porque ele ainda tá saindo, né? O usuário não consegue terminar aquela série e já partir para outra. Ou seja, lançar uma série em episódios semanais ajuda a prender a atenção do espectador por mais tempo, e mais atenção significa mais conversa, mais teorias, mais chances de uma comunidade se formar em torno daquele conteúdo, e fica essa falação no Twitter, nas redes sociais, no WhatsApp, e a Netflix se beneficia disso. E a maratona favorece a conversa, né? Porque a gente acaba assistindo mais rápido ali para poder comentar com os spoilers ali, com os amigos que já assistiram também, tudo ali. E no formato tradicional, isso é bem mais controlado, né? Porque todo mundo tá assistindo ali no mesmo ritmo, então enquanto a temporada tá passando, ninguém sabe mais do que ninguém. Então a conversa, ela muda o tom. Não é sobre o que já aconteceu. Você viu o que aconteceu lá e tal. Vira também sobre o que ainda vai acontecer, né? E esse negócio de construir expectativas e de... Putz, será que vai acontecer isso aqui ou será que vai acontecer aquilo outro? Eu acho que o final não vai... Sabe, imaginar o final daquela temporada? Coisa que a gente não tem, né, com essa maratona. Isso também mantém a base de espectadores interessada, né? Só que de uma outra forma aí. Então, isso que o Riga falou de especular sobre o que ainda vai acontecer na série, realmente, né? Quando a série sair inteira, não tem o que especular. Já tá ali, é só eu sentar na cadeira e ficar
várias horas assistindo que eu vou descobrir, né? Aquela experiência de ficar debatendo teorias de Game of Thrones, porque a série tava saindo ali semanalmente e, tipo, todo mundo tava no mesmo ritmo, todo mundo tava no mesmo ponto, né? Se você estivesse assistindo exatamente ali toda semana, era legal pra você ter essa construção de expectativa e todo mundo querendo conversar sobre o que poderia acontecer. Um exemplo desse ano, cara, é uma série da Apple TV Plus que é A Ruptura, né? Severance. Foi uma série que veio de lugar nenhum, é uma série original, não é baseada em nenhuma propriedade já estabelecida. É uma série que foi comprada ali pela empresa do Ben Stiller, demorou um pouco para ser feita por causa da pandemia, mas aí eventualmente saiu do papel e tal e foi feita pela Apple TV Plus. E, cara, é uma série que eu acho que ela se perderia muito no contexto da Netflix, se ela fosse lançada toda de uma vez. E ela foi um grande sucesso na Apple TV Plus, porque é uma série que tinha vários enigmas, vários segredos. É uma série que favorecia esse tipo de conversa, que é tipo, por que vai acontecer? Você viu essa parte? Como é que será que isso se conecta a isso? Então, num contexto Netflix, essa é uma série que se perderia completamente porque você não teria como ter esse tipo de conversa. A conversa seria diferente, né? E aí, como ela sai semanalmente, cara, foi uma construção legal de expectativa. Eu acompanhava um pouco no Twitter, no Reddit. Então, séries que se beneficiam de um consumo mais lento, elas simplesmente não tem como se dar bem nesse modelo de maratona. Elas vão acabar perdidas no meio do barulho e tudo de legal que a gente pode ter da conversa sobre elas não vai acontecer, porque o conteúdo tá todo lá, não vai ter mais sobre o que bater papo. Eu ainda me lembro da época que How I Met Your Mother tava rolando, sendo liberado ainda semanalmente, e da época que ainda não era antiquado, né? How I Met Your Mother não envelheceu muito bem, digamos. E aí, de final de semana, né, você ia ver os amigos, ia sair ali pra tomar uma cerveja, né, fazer uma janta, alguma coisa, e ficava, assim, a discussão que durava 1 hora, sei lá quanto tempo, da gente falando dos personagens, das brincadeiras, da quem seria a mãe, né, e ficava aquela conversa toda. Esse tipo de coisa a gente não consegue ter mais hoje, realmente, com esse modelo de maratonar, que geralmente a conversa acaba em, você já viu? Não. Ah, então não vou falar que senão você não assistiu ainda. E aí a gente não consegue muito conversar e ficar pensando e criando teorias de como seria a continuação da série, né? Então realmente isso era uma coisa legal, né? Apesar de ter essa ansiedade de, caraca, eu quero ver o que vai acontecer, isso meio que era o pretexto pra você ter essa conversa, ter esse assunto com seus amigos, que eu acho que até é uma coisa bacana de resgatar, hein? Não, e isso que você citou, How I Met Your Mother, How I Met Your Mother é uma série sitcom, assim, ó. Ela é uma daquelas séries que tinha um alto valor de rerun, né? Então até mesmo ela poderia se beneficiar desse lançamento mais a conta-gotas, porque é isso, a gente estava interessado no que ia acontecer na série. Então, a Netflix percebeu o valor dessas séries mais dramáticas e tal e colocou elas ali. Deu um alto valor de rerun pra elas. Então, encontrou uma maneira de pegar essas séries que são mais difíceis de encontrar um público na TV e deu um público pra elas através do streaming. Quando a gente olha pro lançamento semanal e pensa que talvez essas séries que demoram pra encontrar um público poderiam se dar bem por causa disso, não são apenas elas, né? Porque você acabou de dar o exemplo de How I Met Your Mother. Agora, pensa, por exemplo, Lost. Lost foi um fenômeno, não foi uma série que demorou pra encontrar um público. Lost, desde o início, cara, as pessoas ficaram super fascinadas com aquilo. Então, pensa numa série como Lost na Netflix. Ela não teria acontecido, ela não teria se tornado o fenômeno que ela se tornou, porque não haveria sobre o que conversar. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast e conta pra gente, você é do tipo que maratona tudo de uma vez e solta spoiler pros seus amigos, ou você é do tipo que gosta de ver em doses ali, né? Um pouquinho por dia, tá bom, pra não estragar também a diversão, né? Manda lá seus comentários na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente no Twitter, só marcar o @Tecnocast. Ou se quiser continuar a conversa com nós aqui, em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Ana Marques, com 4 no lugar do último A. E @Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Uma métrica que já foi apontada pela Netflix a jornalistas, vou voltar. Uma métrica que já foi apontada pela Netflix em... Ai, caceta! Olha lá, o Carioca não consegue falar, tá vendo? Não consigo, gente. É muito lécio, estranho. Um critério. Difícil. Pode muda a Netflix palavra. jornalistas. Vamos lá. Uma métrica que já foi apontada pela Netflix a jornalistas é a dos 28 primeiros dias...
Meu Deus, muito S. Ixi, bota muito plural aí que derruba. Maria. Pronto. Vamos lá. Inverte a frase. Comigo também. é interrogação. Com a Ana é o Zé aí. Meu Deus. É que é o carioca, né? Esse S difícil do carioca aí, até eu. Tá, vamos voltar. Uma métrica. Ana Marques com 4 no lugar do último A. Repara que a Ana sempre fala num tom de voz já esperando o bullying, né? Eu já falo rindo. A gente tem que dar o bullying porque ela meio que... Ela tá Pois é. deixa. Quando a Ana tá na gravação, eu já falo o meu já pensando. Sim, o Rica já fala rindo, eu já entro rindo, já é um negócio É tipo aquela piada que você lembra poucos segundos antes de acontecer. Putz, eu adoro essa piada, vai rolar de novo. Sim. Ai, Deus. Este Tecnocast foi editado pelo Josué de Oliveira. Eu editei o Tecnocast? Eu sou editor cara, agora? tá vendo? É isso que acontece quando você não anota. Perdão. Ainda bem que você falou.